Diplomático bem específico, sabe? Aquele breve encontro entre o presidente Lula e o ex-presidente Trump. E, mais importante, as possíveis repercussões disso na política aqui no Brasil. A gente vai se basear principalmente numa visão que saiu na imprensa, atribuída ao ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Tinha até uma matéria, né, acho que no Metrópolis do Igor Gadelha, com título tipo Lula e Trump, diálogo desmonta a extrema-direita. Bem direto ao ponto. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender essa leitura específica, como é que esse encontro lá na ONU, na visão do ministro Teixeira, teria mexido com a turma da extrema-direita brasileira, principalmente com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E o que essa interpretação toda pode indicar sobre essa relação complexa, né? Diplomacia, política interna. Vamos tentar desempacotar isso. Olha, é um ponto de partida bem curioso, né? Para situar rapidinho, isso foi em setembro, lá na Assembleia Geral da ONU em Nova York. E temos aí dois líderes, assim, com perfis históricos políticos, bem diferentes, né? Todo mundo sabe. O que torna essa análise que a gente vai discutir hoje interessante é justamente o foco numa interpretação muito específica e com uma carga política clara das consequências desse momento. Quer dizer, não é tanto sobre o encontro em si, mas sobre a narrativa que um ator político relevante aqui do Brasil construiu em cima dele. Narrativa, a ideia principal do ministro Paulo Teixeira, do PT, é bem forte, né? Ele basicamente argumenta, segundo o que foi reportado, que esse papo rápido entre Lula e Trump teve um efeito quase que de anular certas figuras da oposição brasileira lá fora. A expressão que a fonte usa é que o encontro teria deixado sem espaço o deputado Eduardo Bolsonaro. E não é só uma afirmação solta, parece. O Teixeira, nessa entrevista para o Metrópolis, ele detalha um pouco mais essa percepção. Ele teria notado, assim, que logo depois desse encontro na ONU, o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo, que está sempre ali junto com ele nos Estados Unidos, eles teriam tido uma visibilidade bem menor por lá. A fonte fala em sumido dos holofotes. É uma ligação temporal bem direta que o ministro faz, né? E é justamente essa ligação que parece sustentar a interpretação diplomática que o Teixeira oferece, pelo menos segundo o relato. A ideia principal é que a simples disposição do Trump de conversar com o Lula, talvez até uma certa química ou boa relação, como o ministro teria dito, isso já sinalizaria alguma coisa nova. Não uma aliança, óbvio, mas tipo uma abertura, sabe? Uma normalização da relação entre instituições que iria além das afinidades ideológicas. E essa percepção de normalidade para a visão do Teixeira é o ponto-chave para entender o suposto baque no Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque, de acordo com essa mesma fonte, o deputado estava, desde março daquele ano, mais ou menos, investindo pesado, né, tentando criar umas pontes com os setores da direita americana, especificamente para fazer oposição ao governo Lula e autoridades brasileiras. A matéria até cita que essa articulação poderia incluir defesa de sanções contra o Brasil. Imagina. Faz sentido, olhando por essa ótica que a fonte apresenta. Quer dizer, se a estratégia era pintar o governo Lula como ilegítimo para a direita americana, e de repente o grande nome dessa direita, o Trump, aparece conversando publicamente com o Lula, aí a estratégia meio que enfraquece, né? Sim. É isso que o Teixeira parece estar dizendo, que o papel do Eduardo Bolsonaro de ser essa ponte exclusiva entre bolsonarismo e trumpismo foi meio que invalidado pelo próprio Trump. Exatamente. É essa linha de raciocínio que a reportagem atribui ao ministro. A consequência direta seria, então, o esvaziamento dessa função de intermediário. Se o Trump e o Lula podem conversar diretamente, mesmo que seja rápido e num evento multilateral, a necessidade de ter um porta-voz, um articulador como o Eduardo Bolsonaro, ela diminui muito, né? O acesso direto, mesmo que formal, entre os líderes acabaria com essa exclusividade que o Eduardo talvez quisesse passar. Tem até uma citação na matéria que parece resumir bem essa ideia. O Teixeira teria dito: essa química entre Lula e Trump desmonta a narrativa do bolsonarismo no exterior. Uma frase forte, hein? O que será que ele quis dizer com essa narrativa? Que narrativa seria essa? Olha, pensando no contexto que a própria fonte dá sobre o que o Eduardo Bolsonaro andava fazendo nos Estados Unidos,
Essa narrativa provavelmente se refere à ideia de que o governo Lula estaria isolado internacionalmente, pelo menos perante a direita global. Ou o contrário também, né? A projeção do bolsonarismo como o único interlocutor válido, alinhado aos valores conservadores do Trump e companhia. A ideia seria vender uma incompatibilidade total entre Lula e o campo político do Trump. Então, quando o Teixeira fala que a química desmonta isso, ele está sugerindo que a imagem pública do encontro, a disposição para o diálogo, quebra essa ideia de antagonismo total. Mostraria que, na prática da diplomacia, ou até por conveniência política, essa barreira ideológica não é tão absoluta assim. E isso, na visão do ministro, já seria o bastante para balançar a credibilidade dessa narrativa que o Eduardo Bolsonaro estaria tentando emplacar nos Estados Unidos. E as consequências disso para o diplomado, segundo a avaliação do Teixeira que saiu no Metrópolis, seriam bem sérias em termos de capital político mesmo? Sim, sim. A análise do ministro, de acordo com a fonte, vai além de só esvaziar a função de intermediário. Ele sugere um impacto mais profundo. Ele chega a afirmar que o Eduardo Bolsonaro teria ficado politicamente desmoralizado e sem função. A fonte ainda diz que essa perda de prestígio aconteceria até mesmo entre gente que antes apoiava ou, usando o termo que teria sido usado, bajulava ele. Nossa, desmoralizado e sem função. São palavras bem pesadas. Isso quer dizer que a própria base de apoio que ele estava tentando construir ou manter lá nos Estados Unidos poderia recuar? Tipo, percebendo que a capacidade dele de influenciar ou ter acesso ao círculo do Trump talvez não fosse tão garantida assim? Exato. Se a gente junta tudo que a fonte indica, a leitura do Teixeira é essa. A validação internacional que o Eduardo Bolsonaro buscava, muito por essa associação com o trumpismo, foi paradoxalmente abalado pelo próprio Trump ao encontrar o Lula. O gesto do Trump, tendo ele essa intenção ou não, teria tido esse efeito colateral de enfraquecer a posição de um dos seus apoiadores internacionais mais vocais aqui no Brasil. Isso leva a gente para um ponto importante dessa análise toda que a gente está discutindo. A questão da causalidade. A fonte apresenta a visão do Teixeira de uma forma bem linear, né? O encontro aconteceu e, por causa disso, o Eduardo Bolsonaro perdeu espaço. Uma ligação direta. Mas, pensando um pouco mais criticamente, né? Como a política realmente funciona, será que dá para isolar esse evento como a única causa, ou a causa principal? Isso é uma ressalva fundamental, metodológica até. A análise que a gente está esmiuçando aqui é a do ministro Paulo Teixeira, como foi reportada. Ele faz essa conexão causal direta. É a leitura dele. Agora, fora dessa análise específica, a gente poderia pensar em outros fatores. Tanta coisa acontece ao mesmo tempo, Mudanças no cenário político americano, realinhamentos dentro da própria direita brasileira, ou sei lá, até a atenção da mídia que diminui depois de um tempo sobre um assunto. Ou seja, a percepção de sumiço dos holofotes que o ministro aponta pode até ser real, mas dizer que foi só por causa do encontro Lula-Trump, essa é a interpretação dele. É a leitura política que ele faz do evento com os objetivos dele. Precisamente. E é super importante manter essa distinção clara. A gente está explorando a lógica interna do argumento do Teixeira, como ele foi apresentado. Não estamos dizendo que essa é a única explicação, nem que é um fato comprovado e indiscutível. O interessante aqui é observar como um ator político usa um evento diplomático para construir uma narrativa. Uma narrativa que favorece o lado dele e, claro, desfavorece os adversários. Isso também levanta uma outra questão, sobre a natureza desses encontros diplomáticos de alto nível. Principalmente esses em fóruns como a ONU, muitas vezes são super rápidos, quase só para foto, protocolar. Sem dúvida, podem ser encontros de corredor, às vezes pouco mais que um aperto de mão formal, mas o simbolismo desses encontros, esse pode ser amplificado e usado politicamente de maneiras muito fortes, como a análise do Teixeira sugere. A foto, o aperto de mão, a simples notícia de que houve um diálogo, tudo isso pode ganhar um peso político enorme, muito maior que o conteúdo real da conversa. Principalmente quando isso é interpretado e divulgado por atores políticos que têm uma agenda clara por trás. Então, só para a gente recapitular a análise central que a gente tirou da fonte, que é essa perspectiva do ministro Paulo Teixeira,
Ele enxerga aquele diálogo rápido entre Lula e Trump na ONU como um ponto de virada tático, digamos assim. Um gesto que, na leitura dele, teria tido o poder de minar a estratégia de internacionalização da oposição bolsonarista focada ali na figura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, deixando ele meio sem espaço e, como ele disse, desmontando a tal narrativa de antagonismo que ele supostamente promovia. Isso, perfeito. A síntese da visão do Teixeira, segundo o que foi relatado, é essa, que a diplomacia presidencial, mesmo nos seus gestos mais formais, protocolares, pode ter efeitos diretos e até bem fortes na política interna. A percepção de alinhamento ou desalinhamento lá fora acaba reverberando aqui dentro, sabe? Mexe com a credibilidade, com a influência dos atores políticos que apostam muito nessas conexões externas. A forma como esses encontros são lidos, como são comunicados, pode acabar sendo tão ou mais impactante do que o que realmente aconteceu neles. E explorar essa análise do Teixeira nos deixa com uma reflexão que talvez vá um pouquinho além do que a fonte traz diretamente, mas que surge naturalmente da nossa conversa. Pensando de forma mais ampla, qual será a resiliência de uma estratégia política que aposta tão forte assim em alinhamentos internacionais específicos? É uma ótima provocação para a gente pensar. Até que ponto essa influência que alguém constrói por ser próximo de um líder ou movimento estrangeiro, até que ponto ela fica vulnerável quando a diplomacia muda? Um aperto de mãos inesperado, como esse que a gente discutiu, uma troca de governo lá fora, uma nova prioridade na política externa do país aliado, tudo isso pode, de repente, abalar estruturas de poder que pareciam bem sólidas, né? E tem mais uma coisa, talvez ainda mais intrigante. Como a percepção pública desses movimentos diplomáticos acaba moldando a realidade política aqui dentro. O encontro Lula-Trump pode ter tido intenções específicas por parte deles, talvez muito diferentes da interpretação que o Teixeira deu. Mas, a partir do momento que essa interpretação ganha força, é divulgada, ela pode acabar criando a própria realidade política que descreve, porque influencia como outros políticos, a mídia e o público em geral vão reagir. Fica aí a questão, né? Sobre o poder imenso das narrativas na política de hoje, tanto aqui dentro quanto lá fora.